Olá pessoal, voltamos para a segunda parte, né, do nosso vídeo. Nossa, agora tem uma calma aqui, graças a Deus, tá pessoal? Tomar um chá aqui para a gente continuar o nosso tópico de hoje, nosso tema, né? Que é interessante, tá? Para que a gente saiba o que é a nossa encarnação da nossa consciência, o que que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai. Por que que a gente passa por essas dificuldades, essas coisas? Entende? Para a gente saber disso. Para o que, pessoal? Para você não entrar numa frequência de murmurações, tá? Porque você pode ver pessoas, né, aparentemente, tá? Em melhores situações na vida do que você está agora, você vai falar isso, que isso é uma injustiça de Deus. E Deus não faz justiça, tá, pessoal? Eu sinto muito em falar, Deus não pode fazer injustiça com a vida de ninguém, tá, pessoal? Existe tudo por detrás ali, um plano. Porque, por exemplo, pessoal, se a gente for pensar na vida de Cristo, quando ele esteve aqui na Terra, olha o quanto ele sofreu, pessoal. Mas ele sabia qual era o propósito dele, por que ele estava fazendo aquilo. Agora, a gente sofre, né? Passa pela situação e não sabe por que está acontecendo aquilo. Esse é o problema, tá? É porque ele tinha consciência, era uma consciência pura, era um ser elevadíssimo, tá? Tanto que deixou mensagem que até hoje serve para a nossa consciência, tá, pessoal? Então, é por isso, pessoal, tá? Que a gente entra nessa frequência de reclamar, porque isso, porque Deus não me dá logo aí um carro, eu não morrer, por que que a gente morre? Por que que Deus permitiu que a gente morre aqui? Por que essas coisas estão acontecendo? Então, a gente, foi o que aconteceu com essa mulher, ela estava lá reclamando sobre isso, tá? Porque ela ali, ela estava sentindo dor, né, pessoal? Pessoa doente, né? Na hora que a gente fica doente, acontecendo assim, a gente não quer ficar doente. E aí a gente começa a sofrer essas coisas e a gente começa a pensar bobagem. Começa a pensar. Ó, o menino aqui, ó, pessoal, ó, já começou, ó. Eu começo a gravar o vídeo, vem ele, ó. Ele já começa. Deixa eu gravar meu vídeo aqui. Vá para sua mãe. Vá para sua mãe. Não derrube o celular aqui, tá? Eu tô gravando aqui, tá? Deixa eu falar. Deixa eu falar o quê? Não tem que falar, não. Agora eu tô gravando. Vá ver sua mãe. Tá? Se derrubar, vai derrubar meu celular aqui, viu? Eu tô avisando, é melhor você ir lá. Eu vi isso aqui. Deixa eu gravar meu vídeo aqui. Não pode, agora eu tô gravando. Não. Tá? Eu preciso gravar meu vídeo aqui. Você tá vindo abusar aqui. Vá ver onde tá sua mãe lá, pra você ficar lá com sua mãe, tá? Eu achei você. Deixa eu gravar meu vídeo, por favor. Eu vou sair não. Por favor, deixa eu gravar meu vídeo, tá? Vou sair não. Ó, você tá vendo, ó, pessoal? O menino quer derrubar aqui meu celular, quer fazer coisas aqui. Eu comecei a gravar, eu pensei que eu tava só aqui. A segunda parte, o menino já veio aqui, ó. Você entende porque que eu falo que a nossa encarnação se torna bem difícil? Você entende agora porque a nossa encarnação aqui não é fácil? Você entende que não é fácil a nossa encarnação aqui? Você entende, pessoal? Você entende agora? Então, ó,
como o menino tá agitado aqui, rapaz. Sai não. Olha como o menino tá agitado. Eu tô querendo gravar meu vídeo aqui, ele tá aqui, ó. Ó. Aí, ó, pessoal. Tá vendo aí? Olha aí. 1 hora dessa já vai dar meia-noite, tá? Tô pensando que eu tô aqui só. É o filho da minha filha aí, ó, Sarinha. O filho. Filho dela. Eu tô aqui querendo explicar a vocês essa situação, tá? Mas ele não quer deixar, ó. Você não, viu? Esse espírito aí, tá, pessoal? Entende? Então, pessoal, vamos continuar aqui, tá? Porque é essas coisas que acontecem aqui. E isso atrasa o vídeo aqui, em eu fazer o vídeo aqui mais curto para você, não tão longo, porque por causa dessas atrapalhações, tá? Então, pessoal, a gente tava falando que a gente veio ficar reclamando, a gente não sabe o que faz, tá, pessoal? Esse tema incomoda muita gente, tá, pessoal? Esse tema aqui não é fácil não, tá, pessoal? Então, o que é que a gente não sabe o que está fazendo, esquece. Então a gente reclama. E Cristo passou pela mesma situação, mas não reclamou, porque ele sabia o propósito maior que tinha por detrás ele passar por esse processo aqui, ensinar os discípulos, né? Fazer para que salvar a gente, ensinar. Ele tinha um propósito, mas ele sabia disso. O negócio é que a gente não sabe, tá? A gente tem um propósito também e a gente não sabe, tá? A gente está perdido aqui nessa encarnação e a gente fica tentando se encontrar. Por isso que a espiritualidade ela é importante na nossa vida, tá, pessoal? A espiritualidade é importante na nossa vida por causa disso, tá? Esse tema aqui é quente, viu? Esse tema aqui os espíritos não querem deixar você ouvir, saca? Tá? Esse tema aqui é quentíssimo, é muito forte, tá? Faz você ter uma compreensão porque você tá aqui, por causa qual é o objetivo de tudo, tá? Então, esse tema aqui é importante, é por isso que eu trouxe ele. Que é o que, pessoal? Que a gente tava falando, tá? Antes de um menino vir aqui querer bagunçar. A gente tava falando o que é a encarnação da consciência. Então, o que é que a gente viu com essa encarnação da consciência? Ele fala que é um conceito que está presente em várias religiões, tá? Até no cristianismo, tá? Foram tiradas aí a reencarnação também, mas a encarnação ainda está lá, tá? Porque a encarnação de Cristo, de outros profetas que foi profetizado, encarnaram aqui, tá? Descreve um ato de consciência ou um espírito entra num corpo físico ao longo no corpo, mas esse fato ao longo do tempo se torna reencarnação. Então, ao longo do tempo que você perder um corpo, aí depois você volta a essa realidade. Então, já se conceitualiza como reencarnação, não como encarnação. Por quê? Ele fala que a encarnação é uma oportunidade para o espírito, a consciência evoluir intelectualmente e moralmente. Então, ele também fala que é uma forma que o espírito cumprir a ordem de Deus, a ordem de Deus na obra da criação. Aí ele fala, quanto tentamos compreender o significado do termo encarnação, em encarnação concluímos que a encarnação é entrar em um corpo carnal pela primeira vez, tá? É você encarnar pela primeira vez. E o reencarnar é retornar a vida ao outro corpo. Então a encarnação é o ato de entrar pela primeira vez na carne e a reencarnação é a ação de reentrar
novamente no corpo físico pela segunda vez em outra época. E tem muitas pessoas que lembra que já teve um corpo. Então, ela lembra que já teve aqui nessa realidade, já tinha um corpo em uma época. Ela lembra, tem pessoas que lembram, tá, pessoal? Mas isso acontece com todas as pessoas, tá? Algumas não lembram aqui, tá dormindo aqui, tá? E a espiritualidade não abre esse lado porque ela não vai entender isso, tá? Ainda mais se for de um grupo religioso que não fala sobre isso, tá? Isso vai trazer confusão na cabeça. Então a espiritualidade sabe. Ele vai aos poucos para ver se as pessoas vão tomando consciência, tá? Aí o que é que a gente viu na primeira parte? Ele fala que existe três que designa o espírito. Tem o espírito imperfeito, o espírito bom e o espírito puro. Então, espírito imperfeito, ele reencarna e está submetido a prova e expiações. Então, ele vai ser provado e vai ter expiações para ele. Esse espírito imperfeito, a matéria predomina sobre ele. Sofre boa e mais paixões. Então, ele sofre boa e mais paixões aqui nessa realidade. Aí a gente viu na primeira que o espírito bom reencarna, também reencarna. E estão submetidos a apenas prova. Vai ser provado esse espírito bom, tá? Sofre a influência da matéria, mas predomina sobre ela. Então, ela sofre a influência, né, da matéria, da matrix, do desejo, de tudo, mas ela não deixa se dominar por essas coisas. Esse espírito bom. Aí ele fala, sofre apenas as boas paixões. Aí ele fala, o espírito puro, espírito divino, né? Não reencarna. Mas Cristo reencarnou. Só encarna. Então, Cristo não reencarnou. Ele encarnou para um propósito. Não mais estão submetidos à prova nem a expiações. Então, ele não está submetido à prova e às expiações. Ele sabe o que veio fazer aqui. A prova e expiações é para aquele espírito imperfeito que não sabe o que veio, que está aqui, ó. Está aqui no mundo. O que é que eu estou fazendo aqui? Tá assim, tá, pessoal? Aí ele fala, não sofre influência da matéria, então ele não é dominado pela matéria, que é um espírito puro, muito evoluído, tá? Então a matéria não ganha para ele. Nunca sofre paixões, então ele não é levado pelas paixões aqui da terra. Tá? Ele tem uma consciência maior que sabe dominar todas as coisas. Cristo fez isso para a pessoa. Aí ele fala, o exemplo dessa diferença é o pensamento quando Cristo entrou na terra. Ele encarnou e não reencarnou. Então, ele só fez encarnar. Mas depois ele ressuscitou e foi para dimensões superiores. Então, ele não reencarnou mais. Porque ele é já um espírito puro, um espírito evoluído. Então, ele andou na frequência, ele não vai vir reencarnar mais. Ele vai vir agora com espírito puro em seu esquecimento retorno. E seu inesquecível retorno. Então ele vai vir com espírito puro. Aí ele fala, a palavra encarnação vem do latim encarnare, que significa fazer-se carne. Então, Cristo se fez carne, tá? É o que a Bíblia fala, Cristo se fez carne, ele habitou entre nós, tá? Os discípulos viu isso, sabe disso, tá? Então, a palavra já está dizendo fazer-se carne. Então, é o seu espírito tomar uma forma de carne.
Porque a gente é espírito, tá, pessoal? E como é que se diz? A gente não tem um corpo, mas a gente, quando encarna nessa realidade, a gente ganha um corpo. Então, a gente se faz carne. Aí o que é que ele fala mais? A encarnação serve para um caminho vital para o crescimento e a evolução espiritual. Então, serve para um caminho vital e crescimento e evolução espiritual. Por isso, a lei da causa e efeito tem um impacto determinante nas nossas encarnações futuras ou nossas ações moldadas por nosso percurso espiritual. Então, vai ter um impacto, tá, pessoal? Se você não aproveita essa encarnação, começa a fazer bobagem aqui, tá? Você começa a fazer um bocado de coisa aqui nessa encarnação. Você vai ficar na roda disso. Quando você voltar, pode voltar com coisas aí da próxima encarnação. Eu sinto muito, tá, pessoal? E isso está acontecendo com várias vidas de várias pessoas, tá? E elas não entendem, tá? Porque a maioria do grupo religioso que domina aqui são os cristãos aí, os evangélicos, tá? E eles tiraram isso da Bíblia, né? Principalmente a Igreja Católica tiraram a reencarnação. Mas eu vou mostrar aqui que existe aí a reencarnação, tá? Vou mostrar na Bíblia. Fique até comigo aí, até mais tarde, você vai se deliciar. Aí a gente viu na primeira parte que ele fala, considerando essa interconexão, examinando os laços, os vínculos que foram através da vida. Então, os laços, os vínculos que você fez através dessa vida, enriquecendo nossa experiência e compreensão espiritual. Então, vai enriquecer a experiência. O primeiro laço que a gente tem, um vínculo, é a nossa família, tá, pessoal? A gente aqui está enlaçado energeticamente, não tem como fugir. Você quer fugir aí da sua família? Não tem como fugir, tá, pessoal? A gente está enlaçado. Aí ele fala, a encarnação não é um evento aleatório na jornada da alma. Então, não é um evento que está acontecendo, não. Ah, eu nasci assim porque, como diz aí, o Big Bang estourou, aí eu também nasci. Não é assim, tá, pessoal? A gente não é um evento aqui, a encarnação que a gente está aqui, não é um evento aleatório. É um evento planejado. Aí é o que ele fala. É um processo essencial e planejado com propósito, então, com o propósito de você fazer aqui, tá? Específico de aprendizagem e evolução. Então, você está aqui, qual é a minha pergunta lá? Eu coloquei uma pergunta lá aqui. E por que temos que passar por essa encarnação? Porque é essencial para o nosso processo de evolução, aprendizagem e evolução da consciência. E a gente veio aqui para fazer uma missão, a gente tem um propósito. Mas o que é que acontece com a maioria das pessoas? Não sabe o que veio fazer. Então, essa pessoa mesmo que estava lá comigo na UPA, me perguntando, por que isso, por que aquilo? Então, ela não sabe da missão. Ela não sabe. E é uma pessoa que está em um grupo da igreja, tá? A igreja evangélica, que ela me falou que vai. Ela ouviu meu vídeo lá e falou, disse, eu vou para a igreja evangélica e tal. Mas ela com essa angústia, por que eu sofro tanto aqui? Ô irmão Samuel, por que isso, por que aquilo? Tá? Então, ela não sabe o propósito dela. Ela não sabe. Mas tem que se voltar para a espiritualidade para aprender sobre isso, tá? Aí ele fala,
cada vida que vivemos no plano terrestre, né? É cuidadosamente preparado para nos oferecer experiência necessária para nos ajudar a evoluir espiritualmente. Então, é preparado, tá, pessoal? É uma coisa preparada para você passar pela experiência. Essa jornada é influenciada por nossas ações passadas e inspirações futuras, moldando o caminho de crescimento contínuo. Então, vai mudar o nosso crescimento contínuo. A gente tem que crescer, pessoal. Tá? Aí o que é que a gente viu mais? Ele viu que a gente, na visão espiritual, o propósito da encarnação pode ser vista como uma oportunidade para a alma corrigir erros do passado e desenvolver novas habilidades e cultivar qualidade como amor, compaixão e resiliência. Então, é para isso, pessoal, tá? A gente vai ter que cultivar essas coisas. E às vezes a gente só aprende aqui, tá? Senão o espírito, a nossa consciência não evolui. Então aqui, se você está encarnado agora, é uma oportunidade agora de você crescer espiritualmente e evoluir. Tá? Entende, pessoal? O que é que ele fala mais? Ele fala, é através de enfrentamento de desafio e superação de obstáculos que a nossa essência espiritual se fortalece e se aprimora. Então, é através desses desafios, obstáculos, que a nossa consciência vai crescer e vai se aprimorar espiritualmente, se fortalecer. Aí, tem como evitar isso, irmãos? Não tem, tá, pessoal? Aí a gente parou aqui, não foi, pessoal? Eu vou até marcar aqui a segunda parte que eu não marquei. Você vê a zoada que o menino estava fazendo aqui, pessoal. Não querendo deixar eu gravar vídeo, 1 hora dessa, tá? Quase meia-noite aí, tá? A gente parou aqui. Portanto, cada encarnação é uma chance para a alma expandir a consciência e avançar em seu caminho de retorno à plenitude espiritual. Então, de você alcançar essa plenitude, lugares evoluídos. Tá? Aí a segunda parte. Por isso, temos que compreender o propósito maior por detrás de cada vida. Então, temos que compreender, pessoal. Irmão, por que eu estou sofrendo? A outra pessoa ali tem dinheiro, está fazendo um bocado de coisa errada, tem uma vida aqui. Você não sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida. Não olhe a vida dos outros, olhe o que você veio fazer aqui. E cumpra com afinco, tá? Você não vai perder nada, tá? Porque você viu o versículo ontem que eu mostrei? Deus vai retribuir a cada um segundo as suas ações. Então, segundo as suas ações, Deus vai retribuir a você. Ele vai dar a você segundo as suas ações. Aí ele fala, por detrás de cada vida, podemos viver de maneira mais consciente, então tem que ter consciência, e alinhada com o nosso objetivo espiritual, então com a espiritualidade, mais elevada. É isso que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Então, portanto, temos que compreender o propósito maior. Então, quando a gente entra na espiritualidade, a gente está entrando em um propósito maior. De a gente entender tudo isso. Tá? Agora eu vou ficar aqui reclamando. Por que aí os pastores têm riqueza em Deus? E eu não tenho, eu sou pobre aqui. Eu estou fazendo o canal da espiritualidade. Eu estou falando a verdade. Aí por que assim? Agora minha mãe está no hospital. Será que eu vou ficar fazendo assim, pessoal? Não, eu entendo qual é o meu propósito. Porque se eu nasci nessa família aqui, a família é de baixa renda, né? É pobre, Deus me permitiu aqui, porque existe um propósito maior por detrás aí.
e agora ele me chamou para a espiritualidade, né? Despertou a minha consciência por estar aqui. Então, existe um propósito maior. E eu vou enfrentar agora essa dificuldade, a minha mãe doente, a dificuldade financeira aqui. Então, existe um propósito, mas eu vou ficar chorando, pessoal. Você chora porque você não tem um objetivo, um propósito na vida maior. Quando você tem um propósito, você sabe que isso tudo é passageiro, tá? Entende? É tudo passageiro. A gente tem que tomar consciência e alinhar com o nosso objetivo espiritual, com a espiritualidade, né? Mais elevada. Então, coisa mais elevada do que essa aqui, tá, pessoal? Aí, a pergunta é, pessoal, tá? Pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa encarnação? A Bíblia fala sobre a encarnação e reencarnação também, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Você quer que eu mostre ou não, pessoal? Ou a gente para o vídeo aqui, tá bom? Vamos dormir, aí tá tudo certo assim. Não. Então, vamos mostrar aqui para você sobre essa encarnação e reencarnação, tá? Ele fala, Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele chamará Emanuel. Então, pessoal, olha o que aqui em Isaías tinha a profecia, né? Estava falando de Cristo, que Cristo ia nascer de uma virgem. E o nome dele ia se chamará Emanuel. Então, pessoal, Cristo, ele veio tudo já com a profecia. Então, existia uma preparação, pessoal. Essa é a prova que existe uma preparação para a gente vir para aqui. A gente não vem assim de qualquer forma, tá? O sinal a gente dá a família, tá? A família dá um sinal, vem um novo membro aí da família, tal. Ah, fulana tá grávida, ela vai dar... Então, ele vai dando sinais de que vai vir, a pessoa às vezes sonha, né? Sonha com a criança e tudo, e depois aí a criança nasce. Então, por que, pessoal? A espiritualidade às vezes avisa as pessoas, tá? Mas tem pessoas que é avisada e não percebe o sinal da espiritualidade. Então, a Bíblia fala que já existia profecia em Isaías falando sobre que o Senhor dará um sinal, que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e se chamará Emanuel. Então, é Cristo, né? Que ele encarnou aqui. Então, houve a encarnação. Então, a encarnação está na Bíblia. Aí, para provar mais, ele fala, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito Pai. Então, o Verbo é Cristo, tá? E ele se fez carne e habitou. Então, você vê o que significa lá a palavra encarnação. Significa encarnar, se fez carne. Então, por isso que Cristo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito Pai. Foi o que João viu e escreveu aqui, tá? João, conhece João? Tá? O discípulo que Cristo gosta muito dele, tá? Aí, o que a Bíblia fala mais, pessoal?
Hebreus 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muita maneira aos pais pelo profeta, neste último dia nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, pessoal, olha a informação que Paulo está trazendo aqui, pessoal. Havendo Deus outrora, então antigamente, né, falado muitas vezes e de muita maneira aos pais, então, aos antigos, né, pelos profetas. Então, a Isaías estava falando uma profecia que existia um sinal que ia nascer uma virgem, que ia conceder um filho que ia se chamar Emanuel. Isso aconteceu ou não, pessoal? Aconteceu. Cristo nasceu, né? E o nome dele foi chamado Emanuel. Não é que está lá em Lucas e Mateus? Então, faz parte. Então, Deus falou através dos profetas outrora. Mas agora, nesses últimos dias, então, estamos nesses últimos dias, nos falou pelo seu Filho. Então, é através do Filho que ele está falando com a gente. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, pelo qual também fez o universo. Cristo ele é herdeiro disso tudo, tá? Ele é o herdeiro desse universo, dessas coisas tudo, tá, pessoal? Cristo. O que mais, pessoal? 1 Timóteo 1, 15, versículo 17. Versículo 15 até o 17. Vamos ler aqui, pessoal. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal, mas por mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim as principais evidências de Jesus Cristo e a sua completa longanimidade o servisse eu de modelo o quanto hão de crer nele para a vida eterna. Assim o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, tem até aqui o versículo que fala: ao Deus invisível e imortal. O Deus é ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Você já viu esse hino? Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Nossa, pessoal, esse hino é maravilhoso. Então, é tirado desse versículo: ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Então, o compositor tirou desse versículo aqui, tá? Que Paulo está falando.
Mas vamos entender aqui, tá, pessoal? Eu lembrei dessa música, eu cantava essa música no grupo, tá? Grupo evangélico aí, em vários grupos, né? Que a letra é profunda, tá? Eu não sei se os evangélicos entendem essa letra profunda, né? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Olha a letra. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, né? A ele ministramos o louvor. Nossa, pessoal, é muito lindo, tá? Eu cantava de coração, tá, pessoal? Chega agora, quando eu cantei, chegou agora, eu me arrepiei aqui, tá, pessoal? Mas é isso, pessoal, é lindo. Então, tem música que é inspiradíssima, tá? Que os evangélicos aí podem cantar, que é um hino, uma inspiração muito maravilhosa, tá? E que tá na Bíblia, tá? E isso traz um poder muito grande, tá? Chega agora, eu me emocionei aqui, me arrepiei em cantar o hino, tá? É maravilhoso esse hino, tá? Depois eu canto de novo, tá, pessoal? Mas vamos aqui que eu vou explicar aqui, tá? Se essas pessoas aí com a zoada aí, tá? Deixar eu explicar para vocês, tá? Porque não querem, tá? Passou o dia todo aqui abusando aqui, tá, pessoal? É incrível, tá? Aí, o que é que ele fala lá no versículo 15? Fiel é a palavra, então, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, Paulo estava incluindo ele, que ele era dos principais. Eu sou um do principal pecadores, tá? Aí o que é que ele fala? Do qual eu sou o principal, mas por mesma razão me foi concedida, então, por essa mesma razão, foi concedida a Paulo misericórdia, né? Cristo teve misericórdia dele, tá? Ele escreve isso. Para que em mim, os principal evidência, Jesus Cristo, a sua completa longanimidade. Então, pessoal, a longanimidade para com Paulo foi grande, tá, pessoal? Porque você viu que ele era um cara que fazia muito mal, né? Mas a longanimidade, a bondade alcançou ele. A misericórdia alcançou. É o que ele está falando. E servisse, então, essa longanimidade me alcançou para que eu servisse a Cristo. E eu servisse de modelo ao quanto hão de crer nele para a vida eterna. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que ele está servindo de modelo para aqueles cristãos, aquelas pessoas que iam crer em Cristo para a vida eterna. Ele está servindo de modelo. Então, por isso que ele tem muitas cartas aqui, tá, pessoal? E muitos ensinamentos profundos também, tá? Se Deus não está com ele, a espiritualidade de Cristo, ele não consegue escrever essas coisas, tá? Aí ele fala, assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelo século dos séculos. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos
ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagre, pessoal, seu ser a ele. Consagramos todo nosso ser a ti. Nossa, é muito bonita essa música, tá? Eu canto muito, tá? Eu canto aqui também, tá? Eu cantava muito na igreja, tá, pessoal? E a presença de Deus fazia presente, tá? Aí ele fala, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Mateus 11, versículo 13 e 14. Vamos saber aqui sobre a reencarnação, tá? Que quiseram tirar da Bíblia, mas não conseguiram, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Mateus 11, 13, versículo 13 e 14. Pois antes de todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, até João Batista, né? Aí o que é que ele fala? 14. E se você quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Então, o Cristo é bem caro, então, porque tinha profecias, os profetas que Elias viria preparar o caminho do Senhor. Muitos versículos mostram isso na Bíblia. Então, mas o que é que Cristo fala para os discípulos dele que perguntou a ele? Ele, pois, antes de todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, profetizaram até João. Falaram de João, profetizaram de Cristo. Os profetas veio falando desse Elias que havia de vir. Mas aí ele falou o quê? E se você quiser aceitar, né? Não é forçado, tá? Se você quiser aceitar a reencarnação, você vai saber que Elias reencarnou em João Batista. Ele fala, este é o Elias, João é Elias, que havia de vir. Nossa, pessoal, entende? Ele está falando que Elias reencarnou em João Batista. Ali é o Elias, mas estava já com outro nome aqui, João Batista. Tá, pessoal? Então é isso que aconteceu, tá? A reencarnação aconteceu de Elias, que veio no Avatar agora, ele veio, a consciência de Elias veio no Avatar João Batista. E agora ele experimentou a morte, né? Porque a primeira vez ele não tinha experimentado a morte. Que ele foi arrebatado, né? Na carruagem de fogo aí, né? Muitos aí falam, ele foi na carruagem de fogo, então. Ele foi arrebatado, não experimentou a morte física. Mas ele reencarnou em João Batista, com o avatar de João Batista, e ele provou a morte. E não foi uma morte boa, tá? Você viu que foi uma morte feia, né? João Batista sofreu, tá, pessoal? Agora vamos terminar aqui, porque tá zoado aqui, tá, pessoal? Vamos terminar logo aqui. Jeremias 1:5. Vamos ler aqui. Antes de se formá-lo no ventre, eu escolhi, antes de você nascer, eu separei e designei profeta como nações. Então, Deus está falando com o profeta Jeremias, tá? Que era um profeta novo. Ele falando, Jeremias, vá lá profetizar. Porque antes de você se formar no ventre da sua mãe, eu já escolhi você. Antes de você nascer, eu separei você e designei você como profeta. Então, você vê que Jeremias, ele veio com propósito. Então, aonde aconteceu isso aqui? Deus tirou ele do corpo, tá? Tirou Jeremias do corpo, tirou a consciência, o espírito dele
e falou para ele, olha, antes de você nascer, eu já designei que você era profeta. Agora você não quer ir lá profetizar. O que é que você está fazendo? Você está desviando do seu propósito. Você tem que profetizar, Jeremias. Então, isso demonstra que a gente vem comprando com um propósito aqui nessa realidade, tá, pessoal? A gente vem comprando aqui, tá? Para a espiritualidade, tá? Olha aí, pessoal, já colocando música aí uma altura dessa, ó. Um horário desse, eu tô aqui gravando o vídeo, tá vendo, pessoal? É um abuso, pessoal. Esse pessoal abusa, tá? É muito grande, uma hora dessa, uma madrugada, já é madrugada já. É tudo para tirar você da frequência, tá? Mas vamos terminar aqui, tá, pessoal? A gente vem com um propósito para essa realidade, tá? Aí o que é que ele fala mais? Efésios 1, versículo 4 e 5. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para sermos adotados como seu filho por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Então, antes que o mundo fundasse, Deus já tinha escolhido a gente. Ele já separou para que a gente viesse para essa encarnação, para fazer o propósito. Mas o que é que está acontecendo, pessoal? Tá? A gente chega aqui, se perde aqui, se ilude com essa matriz, se ilude com esse mundo, e a gente não cumpre o propósito que a gente veio fazer aqui. E aí se perdemos, aí se perde nessa realidade. Eu já tô, meus vídeos é para alertar isso, tá? Meus familiares também estão tudo dormindo ainda, pessoal. Mas não querem ouvir e não querem dar. Então vai ter que sofrer um pouco, tá? Vai ter que passar por alguns sofrimentos para aprender, tá, pessoal? Então, eu estava perguntando por que isso está acontecendo com minha mãe. É uma permissão da espiritualidade para que ela aprenda, a consciência dela aprenda nessa realidade. Então, tudo é um aprendizado, pessoal. Tá? Eu poderia estar revoltado, porque está acontecendo isso, espiritualidade. Eu estou aqui falando de espiritualidade, me esforçando e acontece isso com minha mãe, com minha família. Não, pessoal, tá? Porque a espiritualidade vai ter que ensinar aquela consciência. A minha mãe é uma consciência que está aqui encarnada. Vai ter que ensinar minhas filhas, vai ter que ensinar meus netos, vai ter que ensinar minhas irmãs, vai ter que ensinar, elas vão passar pela experiência dela, pela prova dela aqui nessa realidade, tá? Então, antes disso, Deus já preparou para que a gente fosse santo. Mas por que a pessoa não entra nessa frequência? Porque está sendo enganada a consciência dela nessa encarnação, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas vamos terminar aqui, porque já a zoada já começou, o abuso já é grande, tá, pessoal? E essas pessoas vão ter que entender isso, o abuso é grande. Enquanto elas não entenderem isso, vai ficar sofrendo aqui nessa realidade, tá? Então, olha aí, aumentou o som já para atrapalhar a mensagem aqui. Mas graças a Deus a gente já terminou, tá? Agradecer a vocês. Até a próxima, tá, pessoal? Obrigado pela ajuda aí, vocês, pela audiência. Obrigado por tudo. Obrigado, espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!